Muito bem, pessoal. Então, para finalizar o conteúdo teórico da disciplina, lembrando que na prova teórica haverá pelo menos duas questões relacionadas a esse tema, a gente precisa falar sobre as rickettsioses. Entanto, antes de pontuarmos as principais rickétsias de interesse na veterinária, eu acho importante primeiro definir o que é rickétsia. Afinal, rickétsia, eu estou falando de um protozoário, de um vírus ou de uma bactéria? Qual é o agente envolvido na erliquiose canina? Bom, pessoal, toda vez que estivermos falando de rickétsia, o agente etiológico envolvido, ele é sempre dado por uma bactéria gram-negativa. E sendo uma rickétsia, estando presente, né, na ordem Rickettsialis, à frente eu detalho melhor esses aspectos taxonômicos. No seu ciclo, a gente sempre vai endereçar duas características centrais, importantes. E quais são elas? Bom, a primeira está ligada exatamente à transmissão do agente. Por quê? Porque sendo uma rickétsia, nesse ciclo, a transmissão envolverá sempre um vetor biológico. E qual seria esse vetor biológico? Aqui eu estou falando basicamente de carrapatos. Claro, a espécie de carrapato ele vai variar, considerando a rickétsia estudada, mas sempre um carrapato. Ok? Bom, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar na febre maculosa. E aí, quando eu penso em febre maculosa, qual é o agente etiológico envolvido? Exatamente uma rickétsia, uma bactéria gram-negativa. No caso em questão, eu estou falando dessa espécie em específico, que é a Rickettsia rickettsii. E sendo uma rickétsia, estando na ordem Rickettsialis, como que a transmissão ela se faz ao vertebrado, ao mamífero? Exatamente pela picada do carrapato, que aqui age como um vetor biológico. E hoje a gente sabe que no caso da febre maculosa, eu tenho duas principais espécies de carrapatos que podem atuar como vetores biológicos. E quais seriam essas duas espécies? O Amblyomma sculptum, antigamente chamado de Amblyomma cagemensis, que é conhecido como carrapato estrela, uma espécie amplamente dispersa em nosso meio. E uma outra espécie também importante e que desempenha um papel central na epidemiologia da doença é o Amblyomma aureolatum, que é conhecido popularmente como carrapato amarelo bucal. Então, hoje, pensando na febre maculosa, trazendo para o cenário epidemiológico atual da doença no Brasil, são essas as duas principais espécies de carrapatos que agem como vetores biológicos. Amblyomma sculptum, que é o carrapato estrela, e o Amblyomma aureolatum, que é o carrapato amarelo bucal. Tá? O primeiro, ele é a principal fonte de infecção para capivaras. Então, a capivara aqui tem um papel importante como reservatório e como amplificador do ciclo no meio silvestre, enquanto que o cão doméstico, ele é a principal fonte de infecção para o Amblyomma aureolatum.
desempenhando um papel importante na manutenção do ciclo, só que agora no ambiente urbano. O que acontece, pessoal? Ainda falando da febre maculosa, da rickettsii, no passado, muitos estudos correlacionaram essas duas espécies de carrapatos também como vetores biológicos da bactéria, o Amblyomma ovale e o Rhipicephalus sanguineus. Hoje, no entanto, sabe-se, a partir de estudos epidemiológicos, que, embora essas espécies de carrapatos tenham um papel importante como vetor biológico, eles agem como vetores de outras rickétsias. O Amblyomma ovale da Rickettsia parkeri, que vai levar uma doença muito mais branda quando comparada à febre maculosa, com menor índice de letalidade, e o Rhipicephalus sanguineus, atuando como o principal vetor biológico da Ehrlichia canis, que causa erliquiose canina ou simplesmente a doença do carrapato, que tem importância apenas na medicina veterinária. Então, pensando na febre maculosa, quais são os dois principais vetores? Amblyomma spuctum e Amblyomma aureolata. Bom, então essa é a primeira característica. Sendo uma rickettsia, no seu ciclo, sempre haverá envolvimento de um carrapato como vetor biológico. E qual o segundo aspecto importante e que a gente precisa também considerar na biologia do grupo? É o fato de ser uma bactéria intracelular obrigatória. Logo, para que essa bactéria ela possa iniciar um ciclo replicativo, ela precisa primeiro invadir uma célula-alvo. E qual seria essa célula? Aqui, basicamente, eu estou falando de células endoteliais, de endotélio vascular e células sanguíneas. Tanto células já formadas, como hemácias, plaquetas e leucócitos, mas podendo também envolver células medulares da medula óssea. Lembrando que, para cada espécie de rickettsia, o tropismo apresentado ao tipo de célula varia. E isso vai impactar na própria progressão clínica da infecção. Como, por exemplo, existem espécies de rickétsias que têm maior afinidade em infectar endotélio de vasos, como ocorre na própria febre maculosa, levando quadros de vasculites e outras alterações sanguíneas. Enquanto que há espécies de rickétsias que vai ter maior afinidade em infectar hemácias, plaquetas e leucócitos. Então, dependendo do tipo de rickétsia, a afinidade ao tipo celular varia, e isso vai impactar na própria apresentação clínica da doença. Bom, na veterinária, por mais que existam outras ricketsioses de interesse, a principal, que inclusive utilizamos como modelo de apresentação à ordem Rickettsialis, é a erliquiose monocítica canina. Eu falo isso, né, por duas razões. Primeiro, devido ao seu caráter endêmico, observado especialmente em regiões tropicais e subtropicais como a nossa, de alta temperatura e alta umidade. E segundo, pela própria propensão clínica. E na fase crônica, como veremos, assume um prognóstico extremamente reservado devido ao comprometimento da infecção
ela leva à medula óssea, criando aqui, muitas vezes, condições incompatíveis à própria vida do animal. Então, devido a essa questão epidemiológica, de ser considerada uma doença endêmica, e somada à própria progressão clínica, especialmente na fase crônica da infecção, a gente acaba utilizando essa espécie de rickettsia como principal modelo de estudo à ordem Rickettsialis. Tá? Não é que não existam outras espécies de rickétsias. Existe. É um grupo de alta variabilidade genética. Mas, sem dúvida, pensando aqui na veterinária, o principal representante ele é dado pela Ehrlichia canis, que causa erliquiose monocítica canina. Bom, fora isso, o que é importante também considerar nesse início, que embora erliquiose seja o principal termo utilizado para designar a infecção por Ehrlichia canis, pessoal, dependendo da literatura consultada, autores eles acabam utilizando de outros nomes, de outros termos, para designar a mesma doença. E dentre esses termos, eu vou chamar a atenção aqui para a febre hemorrágica dos cães, ainda hoje muito utilizada em artigos, em trabalhos, pancitopenia canina, tá? Por que pancitopenia? Porque a gente vai ver que na fase crônica da infecção por Ehrlichia, a bactéria, ela leva um decréscimo nas 3 linhagens de células sanguíneas, tanto de hemácia quanto de plaqueta e também de leucócitos. Estão levando anemia, trombocitopenia e leucopenia, tifo canino ou simplesmente doença do carrapato, que das possibilidades, junto à erliquiose, talvez seja o termo mais comum, mais usual, utilizado tanto por veterinários, mas também por tutores. E por que desse termo, doença do carrapato? Porque, como a gente acabou de ver, na erliquiose, carrapato ele é o principal vetor biológico. Ele é o principal vetor. E aí, por mais que o carrapato ele seja a principal forma de infecção da bactéria a mamíferos, ela não é única. Por quê? Porque existe a possibilidade de outras vias ocorrerem. E dentre essas outras possibilidades, a gente precisa considerar aqui a existência de uma via transfusional. Como? Através do contato direto com o sangue contaminado. Então, pensando na erliquiose, pensando na Ehrlichia canis, uma outra possibilidade da transmissão ocorrer é através de transfusões sanguíneas. Agora, claro, pessoal, eu estou falando de uma doença que é essencialmente vetorial. E quando eu falo doença vetorial, é aquela cuja transmissão ela se faz como? Pela picada de um artrópode. No caso aqui, pela picada do carrapato. E devido a isso, de ser uma doença essencialmente vetorial, por mais que a erliquiose ela seja considerada uma doença cosmopolita, por que cosmopolita? Porque ela está presente em todo o mundo, aonde a gente vai ter maior incidência da infecção da bactéria? Exatamente em regiões como a nossa, de alta temperatura e alta umidade. E o que explica isso? A presença do carrapato. No caso em questão,
Não estou falando de qualquer carrapato, mas sim do Rhipcephalus sanguineus, que é conhecido popularmente como carrapato vermelho do cão. Então, pensando na Ehrlichia canis, que causa a erliquiose monocítica canina, quem é o principal vetor envolvido na sua transmissão? Rhipcephalus sanguineus, tá bom? Esse aqui é o principal vetor ligado à transmissão dessa rickettsia. Lembrando, pessoal, que além da erliquiose, existem outras doenças também causadas por hemoparasitas que são vinculadas por carrapatos. E esses agentes, geralmente, eles não são encontrados de forma isolada no vetor. Então, no momento em que o carrapato ele realiza o seu repasto sobre um cão junto à Ehrlichia, ele pode inocular ao mesmo tempo outros agentes co-infectantes, o que acaba intensificando ainda mais as alterações patológicas. E dentre esses agentes co-infectantes que podem ser inoculados junto à Ehrlichia canis, eu vou chamar a atenção também aqui para essa espécie de protozoário, que é a Babesia canis, que a gente viu na protozoologia, protozoário extremamente importante, extremamente patogênico, envolvido com quadros de anemia, hemólise intravascular e extravascular. Um outro agente co-infectante, né, que é transmitida muitas vezes junto à Ehrlichia, é o Hepatozoon canis, também um protozoário intracelular, no entanto, levando uma doença muito mais branda quando comparada à Babesia. Uma outra possibilidade aqui de agente co-infectante é a bactéria Hemobartonella canis, extremamente patogênica canis, que assim como a Babesia, também está envolvida com quadros de anemia e hemólise intravascular. Outra possibilidade aqui é o Anaplasma lattes, que a gente vai comentar rapidamente na aula, e que, assim como a Ehrlichia, é uma rickettsia, uma bactéria gram-negativa. Em todos os casos, Babesia, Hepatozoon, Hemobartonella e Anaplasma, o Rhipcephalus sanguineus, ele acaba figurando como o principal vetor, tá? Então, ele pode participar na transmissão de outros patógenos, não apenas da Ehrlichia canis. Então, a partir dessa visão mais introdutória ao grupo, e agora entendendo um pouco mais o que é uma rickettsia, a gente começa a compreender melhor como de fato esse ciclo biológico ele vai ocorrer. Lembrando que, no caso da Ehrlichia, a causa ela está ligada a uma bactéria gram-negativa intracelular, e aí sendo uma rickettsia, como a gente acabou de pontuar, neste ciclo haverá sempre um envolvimento de um vetor biológico, tá? Caso em questão, eu estou falando de um carrapato. Então, tudo se inicia pela picada do carrapato, do vetor biológico. Se esse carrapato ele estiver infectado com a bactéria, no momento em que ele realiza o seu repasto sobre o cão, junto à saliva, ele vai inocular formas infectantes do agente, que aqui na Ehrlichia denominamos de corpos elementares. E passa agora a acessar o sangue do animal infectado.
Então, estou falando de uma doença vetorial. Ela é transmitida principalmente pela picada do carrapato. E aí, se esse carrapato está positivo para a Ehrlichia, no momento em que ele realiza o seu repasto, ele vai inocular, junto à saliva, esses corpos elementares, que é a forma infectante da bactéria. Muito bem, pessoal. Adentrado o organismo hospedeiro, essa bactéria ela é rapidamente reconhecida por células de defesa, especialmente quem? Macrófagos e monócitos, as quais fagocitam. Então, no momento em que a infecção ela se faz e o carrapato ele inocula esses corpos alimentares, a partir de padrões moleculares próprios, macrófagos e monócitos, eles são prontamente recrutados ao local de picada do vetor. Para quê? Para assegurar a neutralização do agente. E como que essas células exercem essa ação neutralizante? Como? Fagocitando. A gente está falando de fagócitos de primeira ordem. Então, a partir desses padrões moleculares que eu acabei de mencionar, essas células elas começam agora a emitir pseudópodes. Tá? O que são pseudópodes? São pequenas expansões da membrana celular. Para quê? Para fagocitar a bactéria. E aí, no ato em que essa ação fagocítica ela se conclui, é formado dentro da célula, dentro de macrófagos e monócitos, uma pequena vesícula. E essa vesícula nós denominamos de fagossoma. Então, aqui eu tenho outro slide que demonstra muito bem a formação do fagossoma após etapa de internalização da bactéria à célula, por fagocitose. E aí, formada essa vesícula citoplasmática, esse fagossoma, dentro dela, a bactéria, ela inicia uma etapa de multiplicação, sempre por fissão binária. Então, a partir de um corpo elementar, é formado dois corpos elementares, que evoluem formando 4, 16, 32. De modo que, no final dessa etapa, origina-se dentro da célula, dentro desse vacúolo, uma estrutura que nós chamamos de mórula. E o que é a mórula, do ponto de vista estrutural? Nada mais é, pessoal, do que um conjunto de corpos elementares que foram formados após a etapa de fissão binária. Então, houve a infecção pela picada do carrapato. Frente ao repasto, esse carrapato ele inocula formas infectantes da bactéria, que eu vou chamar de corpos elementares, que são fagocitados por macrófagos e monócitos. Concluída essa ação fagocítica, é gerado dentro da célula fagossoma, que é uma vesícula citoplasmática, e dentro dessa vesícula a bactéria ela inicia uma etapa de multiplicação assexuada por fissão binária. Qual o resultado disso? É a formação da mórula, que nada mais é do que um conjunto de corpos elementares. Bom, na etapa final do ciclo, essa vesícula, esse fagossoma, ele se funde à membrana da célula-alvo, e aí, através de um mecanismo de exocitose, esses corpos elementares, eles são liberados ao meio extracelular, ao sangue, para agora
serem fagocitados por outras células e reiniciar essa etapa de multiplicação. Tá bom? Então, geralmente aqui, pessoal, no ciclo da Ehrlichia e também outras rickétsias, o mecanismo de egresso ele se faz por exocitose. No entanto, né, além da exocitose, a Ehrlichia ela pode também causar um lise da célula. E quando tem lise, há, por consequência, perda total da função celular. O problema aqui, no entanto, quando a gente pensa em Ehrlichia canis, é a natureza da célula fetal. Aqui eu estou falando de monócitos, eu estou falando de macrófagos, que são células que integram a resposta imunológica. E devido a essa ação lítica que a bactéria ela pode causar a essas células, é muito comum aqui, na erliquiose, o animal ele desenvolver quadros imunossupressores, o que os tornam muito mais suscetíveis a infecções oportunistas, tanto infecções virais, infecções bacterianas, infecções fúngicas, ou mesmo infecções por protozoários. Então, ainda que o principal mecanismo de egresso se faça por exocitose, através da fusão do fagossomo à membrana celular, na Ehrlichia, é importante que se diga isso, a bactéria ela pode também evoluir para lise, para total rompimento da célula. Bom, ponto importante aqui. Diferente do que ocorre na babésia, aqui não há transmissão transovariana, apenas transestadial. Pessoal, até o momento, não há nenhum trabalho na literatura, nenhum relato que confirme transmissão vertical no vetor, apenas entre estágios. E se eu estou falando de transmissão transestadial, infectado, esse carrapato, ele permanece infectado por toda a vida. Então, por toda a vida, esse carrapato ele vai atuar como vetor biológico da Ehrlichia, tá? Esse é um ponto importante que difere do ciclo da babésia, porque na babésia, além da transmissão transestadial entre estágios, há também transmissão transovarial. Aqui não. A priori, essa transmissão ela se faz apenas entre estágios, larva, ninfa e adulto. Eu não tenho transmissão transovariana aqui no ciclo da Ehrlichia. Bom, então acaba sendo um ponto que, né, difere da babésia que a gente estudou há algumas semanas, tá? Muito bem, pessoal. Então, conhecendo o ciclo e como a transmissão ela ocorre, a gente começa agora a entender como a erliquiose ela se manifesta clinicamente. E de forma didática, essa apresentação clínica ela se faz em cima de 3 fases. E quais são elas? Uma fase aguda, uma fase subaguda e uma fase crônica. Ok? Então, pensando numa progressão clínica da erliquiose canina, nós temos uma fase aguda, subaguda e uma fase crônica. Muito bem, a fase aguda ela ocorre logo após o período de incubação da bactéria, após a picada do vetor infectado. E ela leva, em média, de 8 a 20 dias. E essa fase
ela é caracterizada por dois eventos. Primeiro, por uma elevada bacteremia, como eu coloco aqui. Nessa fase, fica fácil, pelo exame direto, através do esfregaço, a gente confirmar a infecção pela rickettsia, devido à quantidade de bactérias circulantes, que nessa etapa é muito alta, mas ela é caracterizada também por sinais clínicos inespecíficos, sendo mesmo traduzido por febre, inapetência do animal, hiporexia, que é quando há uma diminuição na ingestão de alimentos, e, claro, uma perda de peso. Então, pensou na fase aguda da erliquiose, a gente sempre vai associar essas duas condições: uma elevada bacteremia e sinais clínicos inespecíficos. Bom, outras alterações incluem secreção óculo-nasal, muito comum e reportado na literatura. Inclusive, devido a isso, essas secreções óculo-nasais, a erliquiose, ela acaba atuando como diagnóstico diferencial da sinomose, especialmente na fase aguda, que é quando há comprometimento de trato respiratório, porque assim como a Ehrlichia canis, na sinomose, esse animal pode desenvolver também conjuntivite e secreção nasal, devido a infecções oportunistas. Mas além de secreções óculo-nasal, em termos de alteração clínica, o que esse animal pode ainda manifestar? Mucosas hipocoradas, o que já denuncia um processo anêmico. Petequias. O que são petequias? Nada mais são que pontos avermelhados na pele, o que já denuncia para a gente um possível quadro hemorrágico. Aqui, não decorrente ainda a uma trombocitopenia, uma redução de plaquetas, mas sim um quadro de vasculite, que é muito comum na fase aguda da erliquiose. E fora isso, uma outra alteração que é muito importante nessa fase inicial é a hepatosplenomegalia, que aqui é resultado de uma hiperplasia linforreticular, muito comum, e também quadros de linfoadenomegalia, que é quando há um aumento, uma hipertrofia de linfonodos satélites. Então, sinais bem inespecíficos, que se confundem com outras infecções, com outras enfermidades, tá? Bom, já na fase subclínica, como o próprio nome sugere, o animal clinicamente ele está assintomático. No entanto, se nessa etapa a gente processar o sangue desse animal, e aí percebam que eu não estou falando mais de uma condição clínica, mas sim laboratorial, esse animal ele pode sim apresentar um decréscimo nas 3 linhagens de células sanguíneas. Tanto um decréscimo de hemácias, um decréscimo de plaquetas e um decréscimo de leucócitos, levando a anemia, trombocitopenia e leucopenia. No entanto, é importante que se diga isso, nessa fase, essas alterações sanguíneas que eu acabei de mencionar, quais alterações? Anemia, trombocitopenia e leucopenia, elas são transitórias. E por que transitória? Porque nesta fase, a medula óssea, ela ainda está preservada. E ela responde ao decréscimo dessas linhagens, mobilizando células imaturas para a circulação. Então, por isso, uma anemia responsiva
uma trombocitopenia transitória e uma leucopenia responsiva, tá? Essa fase subclínica, assintomática, ela pode persistir por até 5 anos neste hospedeiro. Bom, o que acontece? Se esse animal ele for um animal imunocompetente e que apresenta um sistema imune equilibrado, especialmente aqui ligado ao ramo humoral dessa resposta, que é aquele envolvido com a formação de anticorpos, de imunoglobulinas, a tendência, pessoal, é que o próprio sistema de defesa haja neutralizando completamente a infecção, ao ponto de tornar esse animal agora completamente curado. Agora, se for um animal imunossuprimido, que apresenta deficiência de anticorpos, baixa titulação de imunoglobulinas e também deficiência de linfócitos, a tendência é que a infecção ela persista. E ao persistir, ela vai evoluir para a fase crônica da erliquiose, que é a fase clinicamente mais grave, mais agressiva da bactéria. Pessoal, nessa fase, qualquer fator externo que curse com imunossupressão, que leve queda de imunidade, evolui para a reagutização do quadro. E frente a essa reagutização, o animal ele volta a manifestar os mesmos sinais clínicos observados na fase aguda, porém agora de forma muito mais grave e muito mais intensa. Inclusive aqui evoluindo para esse quadro de prognóstico extremamente reservado, que é a hipoplasia medular. Pessoal, aqui está o grande problema da erliquiose. Por quê? Porque na hipoplasia medular há um comprometimento real na função da medula óssea. Logo, a anemia, a trombocitopenia e a leucopenia, que antes eram transitórias, porque a medula ela ainda respondia ao decréscimo dessas células, tornam-se agora persistentes, criando condições incompatíveis à própria vida. Então, a evolução da erliquiose é muito parecido a uma leucemia, compromete a função medular. E quando eu tenho hipoplasia medular, qual é a consequência? É uma pancitopenia persistente. Porque nesse cenário, a gente vai ter a diminuição nas 3 linhagens de células sanguíneas. Tá? Bom, geralmente nessa fase o animal ele fica apático, com susceptibilidade aumentada a infecções oportunistas, devido ao próprio comprometimento imunológico. Mucosas hipocoradas, decorrente aqui a esse processo anêmico, que está ligado ao comprometimento medular. E nessa fase clínica da erliquiose, a trombocitopenia ela se intensifica. E isso favorece o desenvolvimento de reações hemorrágicas, tá? Principalmente aqui, pessoal, sangramento nasal, que é muito comum na erliquiose, né? Isso eu vou chamar de epistase, e também quadros de hematoquesia, tá? Quando eu falo hematoquesia, eu estou sinalizando o que para vocês? A presença de sangue nas fezes. E o que explica esse quadro de hematoquesia? Exatamente processos de enterite hemorrágica que a gente vai observar na fase crônica da infecção. Bom, o
que é importante, né, a gente considerar aqui? Que, por mais que a erliquiose ela evolua assim para um quadro anêmico, diferente ao que foi visto na babésia, essa anemia ela não decorre de um processo de hemólise intravascular, mas sim de um comprometimento real da medula óssea, né? Eu estou falando aqui de um quadro de hipoplasia medular. Por isso que na babésia, isso foi algo que a gente discutiu bem em semanas anteriores, o processo anêmico gerado ele é muito mais grave. E devido a esse processo de hemólise intravascular, é muito comum na babésia a gente ter quadros de icterícia, muito comum, aqui uma icterícia pré-hepática, porque eu estou falando de lise e ruptura de hemácias. É muito comum também a gente ver quadros de taquicardia e taquipneia. Algo geralmente não notado aqui, que resulta de um comprometimento medular, tá? E na fase crônica, além dessa hipoplasia, além do dano causado à medula, a infecção pela bactéria ela pode evoluir também para desordens neurológicas. Isso é muito importante, né? Depois a gente vai entender o porquê dessas alterações, mas aqui normalmente traduzidas na forma de ataxia e disfunções neuromusculares e vestibular desse animal. Então, o animal na clínica, muitas vezes, ele apresenta movimentos de pedalagem, andar em círculo, já denotando alterações centrais. E além de danos neurológicos, nessa fase crônica, é muito comum também a gente observar alterações renais, muito importante, especialmente como na forma de glomerulonefrite, que é uma inflamação de glomérulos renais, que pode sim evoluir para uma doença renal crônica, e também alterações oftalmológicas, que, quando presentes, são geralmente traduzidas na forma de uveíte, que é uma inflamação da úvea, que é uma porção na câmara desse globo ocular, e fema, que nada mais são do que hemorragias oculares. E esse quadro de uveíte, especialmente quando não tratado, pode evoluir por uma condição clínica muito mais grave, que é um quadro de glaucoma, que nada mais é do que um aumento na pressão intraocular. Aqui sim, pessoal, nesse quadro de glaucoma, esse animal ele pode sim evoluir para a completa perda da visão. E o que explica essas alterações neurológicas, renais e oftalmológicas? A presença de processos imunomediados, que é muito comum aqui na infecção crônica por rickettsia. E quando eu falo reações imunomediadas, eu estou me referindo a quê, pessoal? A formação e depósito de imunocomplexos, que é induzido pela própria bactéria. Então, nessa fase, anticorpos do próprio animal, do próprio organismo, ele começa a atacar e destruir células próprias, então levando processos inflamatórios sistêmicos. Então, essas alterações que a gente vai observar a nível central, renal e ocular, não decorre de uma ação direta da bactéria, de uma ação primária, mas sim da presença de imunocomplexos, que a gente vai observar só na fase crônica da infecção. Por isso, clinicamente, uma fase mais grave, mais problemática em termos de tratamento e diagnóstico. Tá bom? Muito bem, mas como que a gente vai confirmar a infecção da erliquiose? Né? Apenas pelos sinais clínicos? Não.
Claro que a clínica em si, ela é importante, porque ela acaba norteando o veterinário uma possível suspeita. Agora, para a confirmação do quadro, é necessário aqui lançarmos mãos de métodos laboratoriais. E hoje, um dos métodos mais utilizados na rotina por veterinários são métodos sorológicos, os quais eu vou chamar atenção para o ELISA, a imunofluorescência indireta e outros. Né? O próprio 4DX, que são métodos imunocromatográficos, ele é uma ferramenta importante aqui no diagnóstico da erliquiose. No entanto, pessoal, todos esses métodos sorológicos que eu destaquei, ELISA, a própria reação de imunofluorescência indireta e o 4DX, que também é usado, né, no diagnóstico da girofilária, são métodos indiretos. E quando eu falo método indireto, é aquele que vai procurar anticorpos ao invés de antígenos. Esses métodos, eles são importantes? Claro que são. Por quê? Porque mediante a eles, a gente vai confirmar se esse animal foi ou não exposto ao agente. Mas apenas isso, tá? Essas provas, elas não confirmam de fato se o animal está infectado, se ele tem uma infecção ativa do agente. Então, por isso que esses métodos, eles devem sempre ser atrelados ao cenário clínico do animal, à sintomatologia, devido a essa característica. Ele não procura antígenos, mas sim anticorpos. Bom, é diferente da PCR, que é um método muito mais específico e sensível, que vai amplificar fragmentos genômicos da bactéria. E uma outra possibilidade também, só que utilizado mais na fase aguda, é o esfregaço sanguíneo. E como que a gente vai confirmar a infecção de Ehrlichia pelo esfregaço? Exatamente pela visualização da mórula dentro de monócitos ou leucócitos. Lembram lá da mórula, o ciclo, que a gente discutiu, que é um aglomerado de corpos elementares da bactéria? Na fase aguda, devido a essa maior bacteremia que a gente mencionou, a probabilidade da gente visualizar esses corpúsculos de inclusões intracitoplasmáticos é muito mais fácil. E isso facilita o diagnóstico direto, tá bom? Mas hoje, na prática, na rotina, o mais usado é o 4DX, que são os métodos imunocromatográficos e métodos moleculares, como a PCR, tá bom? Então, de mais importante, quando eu penso em erliquiose, é isso. É saber quem é o agente etiológico envolvido, quem é o vetor biológico que está envolvido na transmissão e quais são os métodos preconizados nesse diagnóstico. E aí, pessoal, para finalizar essa aula de rickettsiose, eu vou falar rapidamente sobre o Anaplasma platis, que, assim como a Ehrlichia, é uma rickettsia, é uma bactéria também gram-negativa. Porém, agora, diferente ao que foi visto na Ehrlichia, não infecta mais monócitos, mas sim plaquetas. Na ordem Rickettsialis, pessoal, é a única espécie conhecida que vai infectar plaquetas. E por isso causa no cão uma importante doença conhecida como anaplasmose trombocítica canina. Bom, é importante dizer que
é uma doença que é considerada endêmica em várias regiões do mundo, sendo por isso considerada uma doença cosmopolita, assim como a Ehrlichia, e apresenta também maior incidência em regiões tropicais, como a nossa, devido à presença do Rhipsetus sanguíneos, que também é vetor biológico aqui. Bom, essa bactéria, ela foi pela primeira vez descrita nos Estados Unidos e desde então ela tem sido incriminada como principal causa de trombocitopenia. Então aqui, pessoal, o principal achado clínico que a gente vai observar, além desse quadro de linfadenomegalia, é trombocitopenia, é uma redução de plaquetas, que pode ser acompanhado por anemia e leucopenia? Pode, mas em função das reações imunomediatas. E aí, acompanhando esse processo trombocitopênico, né, é muito comum esse animal na clínica ele desenvolver sangramento nasal, né, epistase, além de hematoquesia. Então, aqui, pela própria natureza da célula afetada, eu estou falando de plaquetas, uma alteração muito importante na anaplasmose trombocítica são essas reações hemorrágicas, notadas especialmente na infecção aguda da bactéria. E aí, como que a gente vai confirmar esse quadro? Como que, na prática, a gente vai diferenciar uma infecção por Ehrlichia de uma infecção por Anaplasma platis? Pela natureza da célula afetada. Na Ehrlichia, o que a gente comentou? Que as principais células acometidas são leucócitos, monócitos. Aqui não, pessoal. Aqui eu estou falando de plaquetas. Então, na fase aguda, a gente vai conseguir observar, a partir do esfregaço sanguíneo, dentro dessas células, dentro de plaquetas, pequenas inclusões intracitoplasmáticas, que aqui é compatível à mórula de Anaplasma platis. Então, em cima da natureza da célula, a gente vai conseguir, no diagnóstico direto, diferenciar infecção por Ehrlichia e infecção por anaplasma. Tá bom? Então, fica atento, pessoal, para isso, porque são questões que podem ser cobradas em nossa prova. Pessoal, como eu falei, uma aula rápida, é só para a gente ter uma noção do que é uma riqueza, do ciclo e da progressão clínica. Só tenho mais a febre maculosa, Ehrlichia canis e Anaplasma platis. Tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar. A gente tenta, da melhor forma, aparar essas lacunas. Tá bom? Para cima, que está finalizando o período, pessoal. Vamos com tudo agora nessa reta final. Grande abraço.